Notícia de momento aqui na CNN, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal para investigar Lulinha, o filho do presidente Lula, por tráfico de influência. É notícia que acaba de ser registrada aqui no site da CNN. Estou dando uma olhadinha, vamos aqui com as atualizações. A PF então pediu ao Supremo para que essa investigação seja aberta contra Fábio Luiz Lula da Silva por tráfico de influência. O que isso significa? Que a apuração, a corporação, a Polícia Federal, quer apurar se o filho do presidente cometeu esse crime de ter ali uma entrada privilegiada, né, de acordo com as relações com o governo, perante o Ministério da Saúde, num processo de autorização de comercialização de cannabis medicinal. Então, a investigação é a seguinte: se como filho do presidente, a entrada com as autoridades e com a abertura do Ministério da Saúde foi facilitada num processo de autorização de comercialização de cannabis medicinal. O pedido foi feito no último dia 24, foi distribuído ao ministro André Mendonça, que também, vamos lembrar, é relator do inquérito sobre desvios do INSS, que há menção a Lulinha, mas ele ainda não era investigado. Então, aqui a gente tem um ponto muito relevante. O filho do presidente agora de frente para essa apuração, não sendo só mencionado, mas sendo mirado pela Polícia Federal, para além das questões que envolvem o escândalo do INSS. Vou chamar aqui Matheus Teixeira. É notícia importante, Matheus, que tem também e deve ter repercussão. Pedro Venceslau está chegando por aqui também, que também deve ter repercussão, obviamente, eleitoral, né? A gente está falando de investigações envolvendo o filho do presidente Lula. Vamos começar pela questão jurídica, Matheus. Qual que é a diferença, se a gente puder colocar aqui os elementos dessa investigação especificamente, para a investigação do escândalo do INSS? E aí eu já vou chamar a atenção para dois elementos que são importantíssimos: André Mendonça e Polícia Federal, e a relação do ministro do STF com a PF, que não é a das melhores quando envolve Lulinha. Perfeito, Juliana. A reportagem saiu primeiramente do jornal Folha de São Paulo, a gente conseguiu confirmar, está sob sigilo, mas sim, a Polícia Federal pede essa investigação, como você bem explicou já na introdução, quer entender ali se ele facilitou algum tipo de acesso a empresas que tentam comercializar a cannabis no Ministério da Saúde, justamente no processo ali de autorização para essa atividade econômica aqui no Brasil. Vamos lembrar que ele já havia sido mencionado no caso do INSS, justamente neste inquérito também ele próprio reconheceu ao Supremo Tribunal Federal que teve sim uma passagem paga pelo tal careca do INSS, Antônio Antunes, que era um dos grandes lobistas ali desse esquema para prospectar a questão da cannabis medicinal em Portugal, mas ele afirmou ao Supremo que não passou disso naquela situação. Agora, com certeza, ele terá que dar novas explicações, uma vez que a Polícia Federal volta à carga, pede uma investigação em separado do caso do INSS. Mesmo assim, o presidente do Supremo, Edson Fachin, determinou a remessa destes autos, deste pedido, ao gabinete do ministro André Mendonça, por entender que havia ali uma conexão entre essas situações que demandavam, portanto, a relatoria do mesmo ministro e não de outro magistrado, para evitar eventual conflito ali no andamento das investigações. Como uma boa pergunta também já provocativa que tu me fizeste acerca de André Mendonça, a gente sabe que é um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que neste ano, do ano passado para cá, assumiu as duas investigações mais rumorosas do país. O inquérito do caso do Banco Master, que se iniciou com a relatoria do ministro Dias Toffoli, depois que ele desistiu, foi para André Mendonça, e o caso do INSS. Apesar de ter sido indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já determinou inúmeras operações contra aliados de Bolsonaro, mas também contra aliados do presidente Lula. Ele também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, portanto, concentrando muito poder, ganhando um protagonismo enorme no Poder Judiciário e, a partir do Poder Judiciário, também com essa capacidade
de influenciar o debate público, uma vez que a gente já vinha notando aí uma série de notícias desfavoráveis a Flávio Bolsonaro, como o inquérito que vai apurar o financiamento do filme Dark Horse, em homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora também o ministro está na sua mesa, no seu gabinete, um pedido que pode gerar um revés para o outro lado, um revés para o presidente Lula, uma vez que estamos falando do filho do chefe do executivo e se ele cometeu o crime de tráfico de influência, que é usar da proximidade com atores do PT, com auxiliares de seu pai, para facilitar o acesso e viabilizar justamente os negócios acerca da cannabis medicinal e não ali do interesse público, mas sim atuando em favor de interesses privados. A Polícia Federal quer investigar, ele não é réu ainda, isso é só depois da apresentação da denúncia, tem todo um percurso jurídico muito longo, mas a partir de um inquérito, a polícia ganha novas ferramentas de investigação, como pode pedir, por exemplo, quebras de sigilo, busca e apreensão, ou mesmo a busca por mais informações e dados sigilosos. Portanto, o inquérito, apesar de não ter esse peso jurídico que torna a pessoa réu perante o Poder Judiciário, portanto, não há nenhuma imputação de culpabilidade ainda para o filho do presidente, mas dá à Polícia Federal mais instrumentos para aprofundar a investigação, isso do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista político, estamos a menos de 3 meses das eleições e qualquer movimentação nesse inquérito, com certeza, vai ser amplamente noticiado pela imprensa, como deve ser, e também explorado pelos adversários do presidente. Esse é o ponto. Pedro Venceslau, qual que a gente está analisando ainda, né, o andamento dessa investigação, é um primeiro passo, tudo isso vai ser apurado. Mas, de pronto, qual pode ser o peso político disso? Olha, de pronto, o peso político disso vai ser instrumentalizar a campanha do Flávio Bolsonaro, que agora certamente vai explorar essa decisão da Polícia Federal quando começar esse embate sobre a questão da corrupção. O tema da corrupção sempre foi um calcanhar de Aquiles para as campanhas do Partido dos Trabalhadores, desde o caso da Lava Jato, do caso do Mensalão, mas de certa forma foi neutralizado depois do episódio do Dark Horse, que envolve Flávio Bolsonaro. Agora, essa investigação da Polícia Federal coloca um novo capítulo, um novo personagem na eleição e chega perto do Palácio do Planalto, porque até agora não havia nada que chegasse perto diretamente do presidente Lula. Por outro lado, os aliados do presidente Lula podem dizer que essa decisão da Polícia Federal mostra a independência da corporação, que não seria submetida a decisões diretas do presidente da República. É isso. E tem também essa questão, que é um outro ponto também colocado pela oposição, Pedro, dessa relação entre André Mendonça e Polícia Federal por conta do INSS. Matheus estava deixando bem claro aqui quais são os entraves. Num primeiro momento, ali, André Mendonça cobrando andamento das investigações pela Polícia Federal. Polícia Federal, por outro lado, colocando ali diversos pareceres e um trâmite que é diferenciado. Mas até que ponto, Matheus, essa relação distanciada pode impactar nessa investigação? Pode impactar com certeza, Juliana. A gente já vem há alguns meses notando que há ali uma fricção na relação entre os investigadores e o relator do caso no Supremo. E todas as medidas dos investigadores da Polícia Federal, a depender do nível de se é muito invasivo ou não, exige uma autorização judicial extra, que é do ministro André Mendonça, deve ser do ministro André Mendonça. Isso começou ainda lá com a mudança de coordenação do inquérito do INSS. Saiu de uma coordenação de crimes previdenciários da Polícia Federal e foi deslocado para a coordenação dos inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal. Isso levou à troca do delegado que coordenava a equipe do INSS. Não era o delegado diretamente responsável pelo caso do INSS, mas esse delegado responsável estava no guarda-chuva da coordenação que tinha um chefe. Com a mudança de chefe, houve uma alteração, portanto, na equipe de investigadores, no comando da equipe de investigadores. A Polícia Federal afirmou que essa mudança viabilizaria mais equipe, mais pessoal, justamente para facilitar e acelerar as investigações, mas o ministro André Mendonça ficou muito incomodado com essa decisão
da Polícia Federal, como a gente noticiou alguns meses atrás. E a gente teve outros desdobramentos além dessa celeuma ali entre os dois atores, entre a PF e o ministro André Mendonça. Começou lá quando, no início do caso do Banco Master, ele delimitou quais policiais poderiam ter acesso às investigações, deixando claro que a direção da PF não poderia ter acesso. Depois veio essa mudança de coordenação e há também a questão mais recente agora, que a Polícia Federal pediu à Advocacia Geral da União, isso tem uma reportagem no nosso site do Eli Jonas Maia e do Caio Junqueira, que a PF pediu à Advocacia Geral da União para tentar recorrer a uma decisão do ministro André Mendonça, que ele aumentou o controle ali, solicitou e exigiu que a Polícia Federal desse esclarecimentos maiores do andamento do passo a passo da investigação. Portanto, são vários capítulos de embate, digamos assim, ali de bastidores, entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça, que, como eu disse, não apenas agora esta situação, este possível inquérito contra o filho do presidente Lula, tem o caso do INSS e o caso do Banco Master. Isso em meio às eleições, essas investigações todas na leitura ali, não só do Supremo, mas do mundo político, com potencial explosivo na eleição, de inclusive mexer no tabuleiro eleitoral, uma vez que pode atingir não só bolsonarista, não só petista, mas também centrão e todos os partidos. Tudo isso nas mãos do ministro André Mendonça, mas mais do que nas mãos do ministro André Mendonça, que é o relator, quem toca a investigação no dia a dia é a Polícia Federal e existe sim essa tensão entre o ministro e a PF, que, como eu disse, se acumulam alguns episódios já nesse sentido. Começaram lá no início do inquérito do Banco Master, logo que ele assumiu, excluindo qualquer possibilidade da direção da PF ter acesso, o que, segundo a Polícia Federal na época, entendeu que era desnecessária essa decisão, uma vez que não cabe de fato ao diretor-geral da PF, a direção se imiscuir e saber detalhes das apurações, apenas eventualmente auxiliar nas questões mais operacionais de logística e de pessoal,